nós estamos na carta a Timóteo, no capítulo 6, né? Aqui Paulo está escrevendo para seu amado filho, o filho na fé, e a nossa lição é a lição de número 8, né? E o tema dessa lição é: como é o homem ou a mulher de Deus? Como é o homem ou a mulher de Deus? E o tema, o versículo que nós vamos começar destacando é o seguinte: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. É interessante que nesse capítulo, nessa parte da carta, Paulo está fazendo uma radiografia do homem e da mulher de Deus. Ele está mostrando para Timóteo como é. Ele está falando assim, ó, o homem e a mulher de Deus, eles são assim. Então ele está dando todas, como é que ele vai reconhecer, como é que ele vai identificar esse homem e essa mulher de Deus, e mais do que isso, né? Como é que ele vai estar lidando com essas situações, como ele vai estar preparando essas pessoas, lidando com essas pessoas, nos mais diversos aspectos das vidas daquela comunidade com a que Timóteo iria trabalhar. E aí Paulo, né, na sua experiência, ele queria passar essa experiência para frente, para o seu filho, para o seu amado filho Timóteo, né? Então, quais são essas características do homem e da mulher de Deus? Eu separei aqui nessa lição 7 características dessas pessoas. E, à medida que a gente for destacando essas características, nós vamos buscar na Bíblia, nós vamos estar nos baseando, né, como sempre, na Bíblia, buscando na Bíblia versículos para fundamentar essas características. Primeira característica do homem e dessa mulher: ele foge de controvérsias, de conversas que geram controvérsias, foge de fofocas, de confusão, de tititi, de mimimi, né? Essas coisas que minam a comunidade, que criam instabilidade, né? E Provérbios 11:13 diz o seguinte: o fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja, mas aquele que guarda em segredo merece crédito, né? Então vamos, né, ter esse versículo de provérbio para essas questões na igreja, né? Provérbios 11, versículo 13. A segunda característica, né, desse homem, dessa mulher de Deus, ele tem um bom testemunho. Ele deixa boas marcas, né? Por onde quer que ele vai passando, por onde quer que ele vai andando, ele vai deixando marcas, né? Que marcas são essas? A marca do amor, da justiça e da mansidão. E nós temos lá em 1 Timóteo 3, versículo 7, o seguinte: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e nem em laço do diabo. Então a gente precisa ter um bom testemunho, né? Porque a gente fala o tempo todo, a gente fica falando. Mas as pessoas, na realidade, elas estão nos o quê? Nos observando. Quais são as nossas práticas, o que a gente faz, principalmente o que a gente diz. Terceira característica desse homem, dessa mulher de Deus: ele luta pelos valores da fé, né? E 1 João 5, versículo 4, diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é com base naquilo que cremos, naquilo que nós acreditamos, é que a gente consegue vencer essas barreiras que o mundo atual nos propõe, né? Se naquela época, aquela comunidade, Paulo e Timóteo estavam lidando com diversos desafios, muito mais agora, em 2021. Quantos desafios, quantas barreiras nós temos que vencer todos os dias. O mundo está num processo tal em que a Bíblia, ela é questionada o tempo todo. A Bíblia, ela é colocada em xeque o tempo todo.
E nós temos, então, essa missão de mostrar que realmente a Bíblia é verdadeira. Ela é a palavra de Deus, é a conversa de Deus com o homem, principalmente para os dias atuais. A quarta característica do homem de Deus, vida devocional, né? Aquela intimidade, aquele tempo separado, né? Aquele horário do dia em que você, né? A sua mente está totalmente focada, né? Nas questões espirituais, né? Seja que horário que for. Muitas vezes as pessoas estabelecem os mais variados horários possíveis, né? Já há algum tempo que eu oro pela madrugada, né? Eu acordo um certo horário, mas depois volto a dormir. E nesse horário que eu acordo, eu normalmente costumo orar, costumo estar ali na presença de Deus, né? E essa vida devocional, a gente pode pegar o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando aqui fala escondi a palavra, ou seja, ela está ali dentro, né? Ela está ali, ó, num lugar separado e naquele lugar, né? Ela tem uma importância, ela tem um significado. E mais do que isso, não é só esconder, mas é a partir do momento que ela está aqui no nosso coração, as nossas práticas, né, vão estar de acordo com a palavra de Deus, né? Então, uma vida devocional, uma vida de leitura, uma vida de oração. A quinta característica, né, desse homem e dessa mulher de Deus, esperança na eternidade. Nós temos que lembrar que nós somos aqui simplesmente peregrinos nesse mundo. Nós estamos de passagem. Esse mundo aqui não é nosso. Então, o apego a essas questões, o apego às situações do mundo, né? Muitas vezes a gente tem que pensar o seguinte: isso aqui não é meu, né? As coisas que eu tenho e que eu terei, elas estão lá na frente, né? Então, eu tenho que me preocupar, sim, com as coisas que eu tenho o quê? Com o que eu tenho feito e que estão lá, né, reservadas para mim, né? Almas que eu estou né, levando aos pés de Jesus, né? E sim, a gente tem que preocupar com essas coisas. Então, esperança na eternidade, né? E lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz o seguinte: avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, né? E aqui, quando a gente pensa, o escritor, né, quando ele estava escrevendo esses versículos, né, com certeza ele tinha passado por diversas situações, por diversos conflitos, por diversas dificuldades. A vida dele tinha sido, né, marcada, realmente marcada, né, carimbada em diversas situações. Então ele podia com certeza falar o seguinte: a minha preocupação é lá na frente, o meu alvo, o meu foco é lá na frente, porque todas essas coisas aqui, elas são passageiras. E o que eu tenho reservado para mim, o que Deus tem reservado para mim, isso sim é eterno. Então, meus queridos, esperança na eternidade. E aí, a sexta característica desse homem e dessa mulher de Deus. E vamos lá no nosso Salmo 119, né? Esse salmo que fala realmente da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, de novo esse salmo, né? De novo esse salmo, a gente destacando de novo esse salmo, né? Que fala justamente disso, né? A gente tem que guardar a palavra de Deus. Ela tem que estar ali na nossa o quê? Na nossa intimidade, né? Tem que ser uma etapa do nosso dia, né? A gente tem que pensar que o nosso dia, com 24 horas, a gente pode separar em blocos, né? O tempo do descanso, o tempo da alimentação, o tempo do trabalho. Quando eu falo trabalho aqui, é uma atividade qualquer que a gente faça, né?
para muitas pessoas é o trabalho da casa. Isso é um trabalho, né? E à medida que o tempo que a gente tem dos nossos relacionamentos, a gente está em contato com as pessoas, e isso é muito importante, principalmente nos dias atuais, nós temos que se preocupar em estar o quê? Conversando com as pessoas, vendo o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão passando, a questão da empatia, né? Mas quando a gente está separando esse tempo, e isso deve estar lá, ó, no primeiro lugar, né? Dessa separação, né? É o tempo de dedicação à palavra de Deus, o tempo da leitura, o tempo da oração, o tempo que a gente vai estar intercedendo pelas pessoas, intercedendo pela nossa família, intercedendo por nós. Então, guardar o mandamento, né? E quando a gente guarda, para a gente guardar esse mandamento, né? A gente tem que saber, a gente tem que conhecer esse mandamento, né? São tantas coisas que a Bíblia tem para nos ensinar, e cada dia que a gente vai lendo a Bíblia, a gente sempre descobre uma nova situação, uma vírgula, um ponto que faz toda a diferença. Muitas vezes a gente já pode ter lido aquele versículo, esse Salmo 119. Quantas vezes a gente já leu, né, esse salmo, ou até partes desse salmo? E toda vez que a gente lê novamente esse salmo, a gente observa o seguinte: o que a gente observa nesse salmo, né? A importância da Bíblia, a importância da leitura, a importância da o quê? Da Bíblia estar o quê? Na nossa vida. Da vida estar na nossa vida, e a partir do momento em que ela está na nossa vida, as pessoas estão vendo, as pessoas estão percebendo que realmente nós somos um homem e uma mulher de Deus. A sétima característica desse homem e dessa mulher de Deus: ele tem a percepção da presença de Deus, ele sente a presença de Deus, ele é tocado, né? Às vezes nas mais diversas situações, né? Nos mais diversos instantes, nos lugares, nos mais diversos lugares nos quais nós estamos, a gente sente a presença de Deus, né? Muitas vezes a gente fica numa correria tão grande que a gente nem dá tempo para isso, né? A gente fica o tempo todo tão preocupado com tanta coisa que a gente sente, que a gente não percebe que nós temos uma companhia constante em nossa vida, que nós temos alguém que está sempre conosco, né? Está ao nosso lado o tempo todo, nos guiando, nos protegendo, nos amparando, né? Lá no Salmo 140, versículo 13, diz o seguinte: com certeza os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Olha que interessante, meus queridos. Com certeza, certamente, é fato. O que acontece? Os justos, as pessoas que foram justificadas, né? Elas dão o quê? Elas dão graças a Deus. Por quê? Porque elas vivem na presença de Deus, né? E a partir do momento que a gente está na presença de Deus, nós temos que dar o quê? Nós temos que mostrar isso. E principalmente mostrar através de cânticos, de palavras, de ações. E às vezes o próprio sorriso, né? Como é que a gente entende um homem, uma mulher de Deus sempre triste? Como é que a gente entende? Como é que as coisas entram em nossa vida? Como é que a gente consegue identificar um homem e uma mulher de Deus que está sempre reclamando, que está sempre lamuriando, né? É interessante que nessa pandemia, e é uma das consequências que a gente está vivendo, né? As pessoas ficaram tanto tempo reclusas, tanto tempo ali no isolamento social, e querendo ou não, o nosso corpo, a nossa mente é consequência disso tudo, né? O nosso corpo sente tudo isso. E aí a gente percebe como é que tem pessoas que estão reclamando, né? Reclamando, reclamando e reclamando, né? E na realidade, o que a gente tem que é o quê? Clamar a Deus. Clamar a Deus o quê? Por dias melhores, por situações melhores, para que Deus melhore as coisas ao nosso redor, né? E a gente tem que lembrar, né, que na peregrinação daquele povo lá pelo deserto, né, as pessoas, o povo de Deus, ele tinha
diariamente ali o quê? O sustento, a presença de Deus. Mas o que acontecia com aquele povo? O tempo todo reclamava. O tempo todo reclamava, o tempo todo queixava, o tempo todo questionava a liderança, né? Quantas vezes aquela liderança foi questionada, né? Mas é esse Deus mesmo, é isso que a gente tem que fazer? E aí a gente percebe a consequência disso tudo. Aquela geração dos lamuriadores, das pessoas que resmungavam, que falavam. O que aconteceu com aquela geração? Ela foi ficando ali pelo deserto. E uma geração nova, outras pessoas é que realmente puderam alcançar aquela terra prometida. Vamos parar e pensar um pouquinho nisso, né? Eu também, Silvana, às vezes tenho pensado nisso. Vamos parar de reclamar tanto, de queixar tanto. E vamos dar graças a Deus porque sobrevivemos e porque estamos aqui e atravessamos esse deserto, né? Uma expressão que eu usei muito aqui na EBD durante essa pandemia. Nós passamos um deserto e nós já estamos bem adiantados nessa caminhada, né, meus queridos? E a gente tem que olhar para trás, no sentido não de ficar olhando para trás e preso no passado, mas olhar para trás e depois olhar para o futuro e dar graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, então são 7, né? As características desse homem e dessa mulher de Deus. E aí eu vou voltar nessas características no sentido da gente estar pensando qual dessas características aqui que a gente tem que melhorar. Porque a gente tem que sempre fazer isso. Isso faz parte do nosso crescimento. Essa questão da análise, né? De você estar sempre olhando onde eu tenho que melhorar. Silvana, você tem que melhorar aqui, né? Então a gente tem que pensar nisso, sempre. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, a gente tem que pensar, Senhor, dai-me sabedoria e mostre-me onde é que eu tenho que melhorar. Então vamos ver quais são essas características mesmo? Foge de conversas, das fofocas. É a primeira característica, né? Segunda característica, bom testemunho. Será que estamos realmente testemunhando? Terceira característica, luta pelos valores da fé. Quarta característica, vida devocional, leitura e oração. Quinta característica, esperança na eternidade. Sexta característica, guarda o mandamento. Sétima característica, tem a percepção da presença de Deus. E aí, meus queridos, onde é que nós vamos melhorar? Onde é que a gente vai dar um passo a mais? Onde é que nós vamos progredir? Meus queridos, para esse momento agora da EBD, que a gente já tem aí há um certo tempo, eu pensei numa música que eu gosto muito dessa música e tem boas recordações com ela, tem muito boas recordações. E essa música, a gente pensa com ela em João 14, 24. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que versículo lindo, né? João 14, 24. Nós temos a paz. Deus nos deixou essa bênção, né? Será que a gente realmente está fazendo uso constante dessa bênção? Ou nós estamos sempre ansiosos, sempre tristes, sempre reclamando, sempre lamuriando? E essa música é essa paz que eu sinto em minha alma. Vamos escutar essa música, meus queridos, vamos pensar. Realmente a gente está fazendo uso disso? A gente está sentindo isso realmente em nossa vida? Em todos os momentos, em todas as situações, nas tristezas, nos dias em que a gente está se sentindo a questão de abandono, né? Que essa questão do abandono, ela faz parte do ser humano, né? Tem dia que a gente se sente assim, tem dia que nós estamos, né, extremamente chateados com as situações que a vida tem proposto pra gente, né? Os desafios.
porque chateações também são desafios. São situações que aparecem na nossa vida para a gente o quê? Transpor. Então vamos escutar essa música, meus queridos, e vamos pensar, vamos tomar posse disso. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstância, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, glórias, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olho circunstância, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor. Seu grande amor, Não me guio por vista, alegre estou. Não olho circunstância, olho seu amor. seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Essa paz que eu sinto em minha alma. E aí, meus queridos, depois que a gente escutou essa música, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, vamos então para o nosso momento de intercessão e momento de oração.
E aqui eu gostaria de falar a todos vocês, né? E nas segundas-feiras a gente tem um momento de oração da nossa igreja. E é um grupo muito bom, um grupo que já tem se consolidado. Se você ainda não faz parte desse grupo da segunda-feira, entre em contato com a Aline, né? E você será muito bem-vindo. É um grupo que a gente criou uma certa afinidade. E todas as pessoas são sempre muito bem-vindas. Venha participar com a gente. Então, no nosso momento de intercessão, de oração, vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida, porque estamos vivos, né? Porque podemos respirar. Meus queridos, vocês já pensaram como esse simples fato da nossa vida faz toda a diferença? A respiração é sinônimo de vida, meus queridos, né? Vamos agradecer a Deus, porque podemos respirar, porque temos ainda, né, essa dádiva. Não sabemos até quando, mas enquanto temos, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir, vamos interceder a Deus pelo nosso país, os nossos dirigentes, os nossos líderes, as pessoas que estão em posição de destaque, para que Deus possa estar abençoando esse nosso país. Esse nosso país, infelizmente, ele tem demonstrado, né, setores que precisam realmente da atuação da presença de Deus, né? Então vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas, essa igreja, né, essa amada igreja. Vamos orar pelos ministérios, pelos nossos desafios, pelos nossos projetos e principalmente para que Deus possa estar levantando novas pessoas para ocupar cargos. Nós precisamos de pessoas para ajudar nessa caminhada, para que Deus desperte, né, e capacite novas pessoas. Vamos orar pela sucessão pastoral. Vamos orar para que Deus esteja abençoando, né, esse pastor e a sua família e que esse processo continue bem tranquilo como tem sido até agora. Vamos orar pelo nosso novo local, né? Esse local onde estaremos reunindo, louvando, bendizendo a Deus, né? E esse local de salvação de almas. Vamos orar para esse novo local. Vamos orar, meus queridos, pelos idosos, pelos enfermos. Vamos orar pelas pessoas que cuidam dos idosos e dos enfermos. A gente tem que sustentar em oração essas pessoas, né? Essas pessoas que estão ali, né, nesse ministério do cuidar. Vamos orar pelas famílias das alterosas, né? Pelas nossas famílias. Elas necessitam muito da nossa oração, né? As pessoas estão, né, passando por diversos conflitos. Muitas pessoas perderam emprego, né? Muitas pessoas estão passando por doenças, e inclusive doenças, né, da alma. Vamos orar, meus queridos, vamos orar pelas famílias. Vamos orar pelos missionários, né? Nossa igreja tem missionários, vamos orar pelos missionários do Brasil e do mundo, né? E aqui eu estou lembrando, né, dos nossos missionários lá em Paracatu. Essa cidade, vamos orar por Paracatu e por essa nossa família missionária que está ali. Essa família missionária que faz parte do nosso grupo de oração na segunda-feira. E é sempre um prazer tê-los ali. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas, né? Para que Deus esteja abençoando, né, os dízimos, as ofertas e principalmente as pessoas que não estão fazendo, para que sejam tocadas. E pelo nosso tesoureiro, pelas pessoas que cuidam, né? Vamos interceder por essas pessoas também. Meus queridos, e vamos ter uma atenção especial. Vamos orar, principalmente pelas pessoas que estão desanimadas, tristes, pelas pessoas que estão afastadas, que ainda não retornaram ao convívio, né? Ao nosso convívio. Vamos interceder pelas essas pessoas. Meus queridos, fiquem em paz, até breve e vamos continuar aí no nosso estudo, no nosso processo de crescimento, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? De crescimento, de oração e de intercessão. Até breve. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus.
Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Quer que um dia seu amor sentir, sua imensa graça receber, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. Os irmãos podem sentar. Aliás, alguns já estavam sentados, né? Alguns estavam em pé lá atrás. Vamos neste momento, meus irmãos, entoar o hino 90 do Lineário pelo Culto Cristão, e aqueles irmãos que têm os seus dízimos e ofertas e não poderão trazer neste momento aqui ao gasofinário. Nós vamos cantar este hino da seguinte maneira: a primeira estrofe e a última todos, e o coro. A segunda estrofe, as vozes femininas, e a terceira, as vozes masculinas.
não puderam apagar essa verdade. Celebremos, adoremos, o Cristo bebê nasceu. A alegria que encheu o céu se espalha por toda a terra. O mundo celebra com fogos, luzes, presentes e música. Sim, pois o melhor momento para celebrarmos o Natal é agora. Deus celebrou o nascimento de seu filho com uma grande festa. Toda a milícia celestial participou da celebração. Uma estrela foi posta estrategicamente por Deus para guiar sábios homens até seu filho. Naquele dia, não só José, Maria, os pastores, os sábios e as milícias celestiais participaram da festa, mas toda a natureza. A criação de Deus bradava e louvava pelo nascimento de Emanuel, o Deus conosco. Sim, era o nascimento do verdadeiro Natal. Cantemos, é Natal! Nosso louvor
motivo pelo qual o Natal existe é Jesus. Sem Jesus, o Natal se torna apenas mais uma festa sem nenhum sentido especial. A todos, um Feliz Natal! Eu sei o sentido do Natal e eu quero chamar a reflexão dos irmãos nessa manhã com o título da nossa mensagem: qual é a verdadeira expressão do Natal? Será que realmente nós sabemos o sentido do Natal? É o que nós vamos ver na palavra de Deus nessa manhã. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Livro de Mateus, capítulo 1. Dos versos 18 a 23. Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 23.
Todos já encontraram? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela está é gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Senhor nosso Deus, estamos aqui à frente nesta manhã para trazer a Tua palavra, uma reflexão sobre o Natal, Senhor. Usa-nos para que possamos transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Qual é a primeira coisa que acontece quando as pessoas se aproximam do Natal? É a pergunta que eu estou fazendo aos irmãos. Para as crianças, são roupas novas, brinquedos, presentes, fogos de artifício, luzes. Para os jovens, festas, impressionar a namorada ou namorado, bebidas. Aos adultos, 13º salário, viagens, férias, muita comida na mesa, negócios vantajosos, lucrativos. Isso é o que nós vemos no mundo atual, quando nós saímos, nos deparamos através das mídias ou quando nós andamos pelas ruas da cidade. Nós vemos os shops, principalmente, tomando eles como parâmetro, todo enfeitado para o Natal, árvores luminosas, Papai Noel pendurado a cada lugar, ou sentado em rendas, em cadeiras e tudo mais, mas não vemos em nenhum local a Deus, a menção de Deus ou de Jesus Cristo, que veio aqui ao mundo para a nossa salvação. Aí eu pergunto aos irmãos: qual é a verdadeira expressão do Natal para você? Qual a verdadeira expressão do Natal para você? Nós cantamos, eu sei o sentido do Natal. Será que nós sabemos realmente qual é o sentido do Natal? O Natal, inicialmente, expressa a maior humilhação. Deus tornou-se homem. A maior humilhação, Deus tornou-se homem. Por que Deus teve que se tornar homem? Para nos salvar do pecado. Tal foi a humilhação do Senhor que não encontrou um local para nascer confortavelmente. Nós vamos para hospitais, com clínica, com todo conforto, com toda assistência médica, enfermeira e tudo mais. Jesus não encontrou esse conforto. Até na hora de nascer ele foi humilhado, porque ele não encontrou nem na hospedaria onde José procurou um local para acomodar Maria, não tinha lugar. Ele só foi encontrar um local para o seu nascimento em uma manjedoura, que é um local que os irmãos bem sabem, é onde os animais se resguardam à noite e normalmente se alimentam. Lá em Lucas 2,7
diz que não havia lugar para ele na estalagem. Nasceu em uma manjedoura que servia para alimentar o gado. Compara-se hoje os shoppings cheios de luzes, todo brilhante, e pensa em Jesus nascendo em uma cocheira. Tal foi a humilhação do Senhor que precisou de fugir para uma terra estranha, porque Herodes queria matá-lo. Normalmente, quando se nasce uma pessoa na família, é uma festa danada, todo mundo quer visitar, todo mundo quer ver, todo mundo leva um presente. Ele não. Ele mal nasceu, já teve que fugir, porque senão morreria. Então, Natal, a primeira expressão do Natal é a humilhação. Segundo, Natal expressa a maior manifestação de amor de Deus. E é assim que nós também devemos nos manifestar. Amor, mas amor sincero de coração. Lá em João 3,16, os irmãos todos conhecem, eu não preciso repetir, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas Deus, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, viu que a humanidade estava perdida. Eu queria convidar alguém para que abrisse o livro de Romanos, capítulo 3, versos 10 a 18. Quem encontrar primeiro, possa ler, por gentileza. Deus viu que a humanidade estava perdida. 3 do capítulo, do verso 10 a 18. Como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos que se desviaram, todos se tornaram justamente inúteis. Não há ninguém que faça bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulo aberto, como suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para uma maçã. Moinho de graça marca os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Perceberam o texto? Que o mundo estava perdido. Repita o primeiro verso, o verso 10, por favor. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nenhum justo, nenhum sequer. Todos estavam perdidos. E Deus, Filho, veio ao mundo mostrando o seu amor. Natal é a expressão da maior manifestação de amor. Deus amou a humanidade que se encontrava perdida. João 3,16, que acabamos de falar. Mas Deus não só amou e mandou o seu Filho, Deus redimiu a humanidade. Em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Deus redimiu toda a humanidade. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Perfeito? Perceberam? Deus viu que a humanidade estava perdida, mas Ele teve grande amor e redimiu toda essa humanidade. Natal expressa a maior decisão do homem. Nós podemos aceitar a Jesus ou rejeitar a Jesus. Natal é momento de expressarmos essa decisão. Se rejeitarmos a Jesus, está lá em João 3, dos versos 17 a 21. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo,
mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio do mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Rejeitamos a palavra de Deus, dizendo que quando nós não cumprimos isso, não andemos segundo essa palavra, nós estamos rejeitando a Deus. Mas nós podemos aceitar a Deus. Lá em Romanos capítulo 10, nos versos 9 e 10, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então nós temos que confessar os nossos pecados, os nossos erros, para que o nosso coração obtenha justiça. Então, a maior expressão do Natal é a decisão do homem que pode rejeitar ou aceitar a Jesus. Da mesma maneira, de que maneira você tem que comemorar o Natal destes últimos anos? É a pergunta que fazemos aos irmãos nessa manhã. Com luzes, com presentes, com festas, com bebidas. Quero te dizer que nada disso aconteceu na noite em que Jesus nasceu. Nasceu em uma manjedoura. Talvez um candeeiro, uma lamparina, não sei o que se usava naquela época, de azeite para clarear aquele campo onde ele estava deitado, talvez sobre um capim seco. Permita que em sua vida se celebre a verdadeira expressão do Natal, qual seja Jesus nascendo em seu coração. Nesses dias pode ser o Natal para você, se você deixar Jesus nascer em seu coração. Aproveite este momento, quando nós celebramos tanto o nascimento dele, quando nós cantamos que nós sabemos o sentido do Natal. Deixe que Jesus tome conta do seu coração. Afinal, o que é Natal para cada um dos irmãos que está aqui nessa manhã? Diante do que você ouviu, como você viu o Natal? Como você explica o significado do Natal em poucas palavras? E a melhor resposta está em João 3,16, né? Ninguém pode superar o que Deus fez. Ninguém pode superar o que Deus fez. E o que Ele fez? Para a salvação da humanidade, para redimir a humanidade, Ele mandou fruto do seu amor, o seu Filho, para que vivesse como homem, e vertesse o seu sangue na cruz para a nossa salvação. Quem entender e praticar isso, está entendendo o verdadeiro sentido do Natal. Afinal, Natal significa uma diversidade de coisas para uma infinidade de pessoas. Para alguns, o Natal é um tempo de compras e gastos, um tempo de beber e farrear, um tempo de viagem e entretenimento, um tempo de dar e receber presentes. Mas qual é o verdadeiro significado do Natal? Pare, pense. Será que a minha vida está sendo uma vida de obediência no caminho do Senhor?
Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou praticando a cada final de ano, no período de Natal, é aquilo que Deus espera de cada um de nós? A lembrança, aliás, para mim, agora eu estou falando por mim, tá? Para mim, Natal é um tempo de lembrar do grande amor que Deus teve para com cada um de nós. Lembrar que Ele nos amou tanto que não poupou o seu único filho para que pudéssemos ser salvos. Nossos irmãos têm esse mesmo entendimento de lembrar o que Deus fez por nós? A lembrança dessa singularidade deve ser de sua vida, de seus ensinamentos, de seus milagres, de suas profecias, de sua morte e de sua ressurreição. Nós temos lembrado efetivamente disso. Nessa vida tão conturbada que a gente vive, será que nós temos lembrado de tudo isso que Cristo passou para a nossa salvação, para a remissão da humanidade? Lembre-se de que todas aquelas pessoas humildes, mas grandes em torno da história de Natal, pessoas como José e Maria, Zacarias e Elizabeth, Ana, Simeão, os pastores, os sábios, busquemos ser iguais a eles, porque eles estavam ali junto, presenciaram aquilo, vivenciaram tudo aquilo que aconteceu com Maria na sua gravidez, até o nascimento de Jesus, até a sua fuga para o Egito. Nós estamos pensando nisso, nós estamos praticando isso. Para mim, Natal é um tempo de amar. As pessoas fazem um esforço especial para ser um pouco mais bondosas no Natal, um pouco mais atenciosas com os outros, são um pouco mais generosas, mas somente na época do Natal. Fora disso, esquece tudo. É um tempo para chegar aos outros com amor e preocupação. Deus nos amou. Nunca nos esqueçamos disso em nossas mensagens, em nossos ensinos, nas evangelizações e em nosso caminhar. Deus nos amou. Lembremos sempre da motivação para tudo isso, que é o amor de Deus para com os pecadores perdidos, para a remissão dos pecados da humanidade que se encontrava perdida. Deus realmente se preocupa conosco, então devemos nos preocupar com Ele, sem importar com cada um de nós. Não preocupa comigo não, não fique preocupando comigo não. Vamos preocupar com o que Deus está falando para nós em nossos corações. O que é que Deus espera que nós façamos? Portanto, devemos amar a Deus como Ele infinitamente nos amou. Natal para mim é um tempo de dar, porque Deus amou o mundo, que deu o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho único. O amor não pode olhar com indiferença os famintos, os doentes, os solitários, as almas perdidas desse mundo. O amor deve sobrepor a tudo e a todos. Amor é a essência de Deus. Amar, amar, amar. Deus deu tudo o que Ele pôde dar. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, que foi seu Filho. Este dom foi dado gratuitamente. Amor dado de forma graciosa para todos nós que somos pecadores e indignos. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus é misericordioso. Porque se Ele não fosse misericordioso, nós não estaríamos aqui com certeza. Ou então a terra já seria uma Sodoma e Gomorra, e eu não tenho que falar o que aconteceu com aquilo, né?
Cristo tornou-se homem, participou da nossa natureza humana, para que pudéssemos receber a sua natureza divina. Ele veio e se fez homem para provar que o homem pode andar em retidão. Ele veio, se fez homem para provar que o homem pode andar em retidão. Dia a dia, aqueles que o recebem estão sendo transformados em sua imagem, até que todos cheguem à plena estatura dos filhos aperfeiçoados em Deus, lavados com o sangue do Cordeiro. Será que nós estamos merecendo ser lavados pelo sangue do Cordeiro? A mensagem dessa manhã é para fazer indagação aos irmãos. Para mim, Natal é um tempo de perdoar. Como é difícil perdoar? Deus estava disposto a nos perdoar. Ele estava disposto a mostrar a sua misericórdia a todo mundo, pecaminoso e perdido, que estava morrendo. Pergunto, possuímos seu espírito de perdão? Ou nosso espírito é de um julgamento que olha para os outros e os condena? Há alguém que precisa ser perdoado hoje? A quem devemos pedir perdão? Os irmãos ficam com essas duas indagações. Precisamos perdoar hoje? E a quem devemos pedir perdão? Para mim, Natal é um tempo de resgatar ou de resgate. Deus nos resgatou por seu infinito amor e misericórdia. Ele nos salvou de perecer. Sem Cristo somos sem vida e nos dirigindo para uma eternidade sem Deus. Separados deles, se nos faz e anseia por nos salvar. Sem Deus nós não temos salvação. Então é tempo de resgate nesse Natal. Nós temos que refletir, nós temos tempo de resgate, de procurar e de servir a Deus, de perdoar, de amar, de dar. Ele quer que nós herdemos a vida eterna. Afinal, somos todos descendentes de uma raça de extinção, a raça eleita. Mas pela graça de Deus somos salvos. Natal para mim é um tempo de mudança. Esse tempo conturbado, doenças, pandemias, mas o mundo está muito intolerante. A intolerância do mundo hoje é um negócio absurdo. O negócio dessas redes sociais, ninguém pode falar nada. Ontem eu fiz uma viagem a Divinópolis, que a minha turma, nós comemoramos 45 anos de formato, ontem à noite. E eu estava conversando com o irmão Djalma Guimarães, que é um irmão nosso, que é filho do orfanato, junto com o irmão Jadir. Os dois, por sinal, têm a mesma idade. Nós conversávamos justamente sobre isso. Antigamente, na escola, a gente brincava, dava um peteleco na cabeça do colega, chamava o outro de gordo, chamava o outro de apelido disso ou daquilo. Não tinha violência, não tinha briga com o professor, não tinha, como é que chama que eles falam hoje, que você faz, você briga, bullying, não existia bullying. Hoje você não pode falar nada. O Natal é tempo de mudança. Nós temos que verificar o que é que está acontecendo no mundo. O Cristo do Natal nos muda. Ele nos faz novas criaturas. Tudo se fez novo para nós. Temos novas metas, novas ideias, nova direção e uma nova esperança. Nós precisamos mudar. Aproveitar esse tempo de Natal, que a gente fala tanto da vida do Criador, que veio aqui para nos salvar,
Mas nós temos mudado o nosso modo de ser, o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Cristo muda as pessoas para melhor, nunca para pior. Para mim, o Natal é um tempo de alegria. Alegria na graça imerecida de Deus. Alegria na liberação do perdão. Alegria de uma nova vida, com uma nova missão. Com um novo modo de ser. Com um novo modo de caminhar ante a sociedade. Nós temos que ser diferente da sociedade. As pessoas ao nosso redor têm que perceber, sem nenhum ato de divulgação, de manifestação, de expressão de voz, mas o nosso comportamento tem que ser de diferença. As pessoas que estão ao nosso lado no mundo têm que perceber que nós somos diferentes deles. Busquei compartilhar com vocês nesta manhã que é o verdadeiro significado e o que o Natal significa para mim. Ou seja, o que significa a vida de Cristo a este mundo para mim? Significa o mesmo para você? Isso que eu trouxe isso aqui essa manhã, vamos recapitular aqui rapidinho. Rapidinho. Natal para mim é tempo de lembrar, é tempo de amar, é tempo de dar, é tempo de perdoar, é tempo de resgatar e é tempo de mudança, tempo de alegria. Isso é o significado de Natal para os irmãos, já que eu sei esse sentido. Você realmente já recebeu Jesus como seu suficiente Salvador e entendeu por que Ele veio ao mundo? Se não, eu o encorajo a vir até Ele agora, permitindo que Ele se apodere da sua vida, do seu coração, tornando-se uma nova criatura. Que neste Natal seja um tempo de amor, um tempo de doação, um tempo de perdão, um tempo de resgate, um tempo de mudanças e um tempo de muita alegria. Feliz Natal aos nossos irmãos nessa manhã. Feliz Natal. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar este hino com essa letra tão bonita. Uma luz ressurge, fez vibrar.
Estamos chegando ao final do nosso culto desta manhã, meus queridos irmãos. Queremos agradecer a presença dos queridos irmãos e visitantes nesta manhã. Um prazer tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. E neste momento nós vamos estar encerrando com uma palavra de oração. Quero pedir ao pastor Altino, onde ele está? Está aí de lado. O pastor Altino estará nos pedindo como oração, e logo após a oração os irmãos podem sentar. Nós vamos ouvir o pós-lúdio sentados, após a oração do pastor Altino. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, agradecemos pela tua misericórdia. Eu, pessoalmente, te dou graça por estar aqui entre os irmãos, não só com os irmãos da igreja, como os irmãos distantes, amigos, e orando ao Senhor, para que nós possamos, Senhor, sair daqui alegre, com um cântico, Senhor, do coral, agradecendo pela música, agradecendo também pela palavra que nos foi dita nesse momento, e que os nossos corações, Senhor, estejam repletos, cheios da tua graça, do teu amor, e que nós, em cada lugar que passarmos, que possamos exalar o aroma de Cristo, Senhor Deus. Oh Pai, instrua-nos, ajuda-nos, Pai. Abençoe esta igreja, abençoe, Senhor, todos os irmãos que estão à frente do trabalho, e que o Senhor possa nos levar em paz para o nosso lar, e que nós possamos abundantemente, Senhor Deus, compreender e viver o verdadeiro sentido de Natal. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.